Olá. É, o texto que foi colocado para que nós fizéssemos o fichamento é uma tese, e aí ele aborda sobre a retórica e como ela se conecta ao design, e algumas aplicações disso. Então, no ponto 2 da tese, o primeiro texto, ele começa falando com a citação do Caetano Veloso, em que trata a retórica como um ato de estupidez. Daí ele segue citando outros autores, Rebu e Lish, onde escreve que, para o senso comum, a retórica é um sinônimo de coisa empalada, artificial, enfática. E aí Nietzsche também é citado quando observa que a ideia do empobrecimento da retórica e acrescenta que a retórica é um aperfeiçoamento dos artifícios já presentes na linguagem. A linguagem, ela mesma, é o resultado de artes puramente retóricas. Sendo assim, para ele não há linguagem sem retórica. E aí, os primeiros parágrafos desse texto, ele trata também de um breve resumo histórico das implicações sobre a retórica. Ele começa falando sobre a retórica, que ela foi defasada, o entendimento de retórica, que se tornou isso, como eu acabei de falar, uma fala simplesmente enfática e artificial. E ele começa falando que ela teve seu berço na cultura grega, lá em Aristóteles, no início dos elementos didáticos, e aí distinguindo em três gêneros do discurso, que seria o deliberativo, o epidilítico e o judiciário. E na Idade Média, a retórica ela ganha um status de disciplina, inclusive entrando na grade curricular das universidades, foi o seu onde ela começou a ganhar destaque. E aí no fim da Idade Média, o cristianismo ele acaba incorporando o uso da retórica. E aí ela teve seu declínio lá no final do século XIX e XX, com o positivismo de Descartes, que rejeitou em nome da verdade científica, e ela acabou sendo abolida dos currículos escolares. E coube a Caim, Perelman e Luce, Odebrecht e Teca, lá em 1959, renovar a noção de retórica, que, como dito no início, se tornou o ato de enfeitar. E aí eles trouxeram a ideia de demonstração e persuasão. E a partir daí houve uma expansão da atividade retórica, chegando até produções não verbais, como músicas, filmes, o cinema e etc. Então surge Almon, trazendo o termo retórica da imagem, que gera uma série de reflexões. E ele começa a tratar sobre isso. No texto, ele passa a tratar de design, onde se encontra uma relação semiótica entre a construção da linguagem dos produtos projetados e os processos de significação. Assim, ele traz a consolidação de uma retórica do design gráfico, parte integrante de uma possível teoria de design. E aí, dentro disso, ele fala acerca do grau de precisão, de possibilidade de formalização da teoria, que variam de uma ciência para outra. Então, ele pontua, né, que a abordagem qualitativa e exploratória seria o melhor caminho para a abordagem da sua tese. Né? E o pontapé inicial para isso foi a questão de que há uma retórica inerente à natureza do design gráfico. E ele começa a falar sobre o design gráfico e a retórica. Então, levantam-se reflexões, como, por exemplo, quando se fala numa gramática do design e construção, a retórica ela seria parte dessa gramática? E outras perguntas que ele coloca no texto. Mas, enfim, ele entra no ponto 3, né, do outro texto, que é o design, a imagem e a retórica. Então, ele começa falando da dificuldade de se construir uma definição unidimensional para o design, por conta das suas interfaces multifacetadas. E Burdeck sugere que, em vez de novas definições, sejam apontados alguns problemas a qual o design ele sempre deverá atender, que são visualizar progressos tecnológicos, priorizar a utilização e o fácil manejo de produtos, tornar transparente o contexto de produção, consumo e reutilização, e promover serviços e a comunicação, mas também, quando necessário, exercer com energia a tarefa de evitar produtos sem sentido. E aí ele coloca essas implicações. E ele passa para o próximo ponto, né? Que é o design e a epistemologia. E o design ele é mergulhado nessa discussão, né, epistemológica. E Ferrari ele expõe que a epistemologia surge como elemento definidor de uma ciência, delimitador de seus caminhos e consagrador do seu estatuto cognitivo. Então, já Piaçu e Marcondes trazem a epistemologia como uma disciplina que toma as ciências como objeto de investigação. E ao emergir uma abordagem epistemológica, constatam-se conflitos na tentativa de desenvolver um corpo unificado de conhecimento para o design. Em resumo, para Terence Love, ele coloca no texto, isso se deve por conta de 4 pontos. Resumidamente, o conflito teórico entre os pesquisadores,
dificuldade em validar teorias, a falta de clareza sobre o escopo, limites e focos do campo de pesquisa e significativos obstáculos para profissionais e pesquisadores pós-graduados em estabelecer satisfatoriamente revisões de literatura. Então, é certo que o design é uma disciplina mutável, dilui-se em muitas áreas do saber. A gente viu isso em sala, né? A discussão sobre a identidade do nosso próprio curso. E ele entra no outro ponto, que é o delineamento de uma teoria do design. Lucy Niemeyer, ela comenta que o design ele tem sido entendido segundo 3 distintos tipos de prática e conhecimento. Ele é visto como uma atividade artística, ele entende-se como um evento e ele aparece como coordenação, onde o design ele tem a função de integrar aportes de diferentes especialistas. Então, o design ele surge como um instrumento preponderante, transforma-se em um construtor do símbolo de status. E ele começa a falar sobre a importância do design e tal em algumas aplicações. E aí ele entra na amplitude de uma especificidade para a teoria do design. E nesse ponto da discussão ele traz à tona a confusão que acontece pela tradução equivocada que comumente é atribuída ao design, que ele se relaciona ao termo que é aquilo que é escrito, desenhado, grafado. E como a gente viu em História do Design, que foi uma das primeiras coisas no primeiro semestre, foi sobre a definição de design. E aí o autor da tese, ele continua citando alguns artistas, alguns autores, né? E aí ele colocou uma breve menção da Niemeyer, onde ela cria uma subcategoria do design gráfico editorial, que é importante nessa tese, por conta que a abordagem dele é em cima de revistas. Da Veja, da Quem e da Isto É, se não me engano. E aí entra nas noções da retórica. Que Roland Barthes ele aborda a retórica como metalinguagem. Então, a linguagem objeto é o discurso, ou seja, um discurso sobre o discurso que no decorrer das épocas comportou-se na retórica várias práticas simultâneas e sucessivas, que são elas uma técnica, um ensino, uma ciência, uma moral, uma prática social e uma prática lúdica. E aí Humberto Eco ele considera uma contradição que é interessante na retórica. Por um lado, ela quer convencer o ouvinte de algo que ele ainda não sabe, e por outro, ela quer convencer o ouvinte de algo que ele sabe. E aí, mais à frente, no texto, Charador e Manganot, eles salientam que a prática retórica tende a normalizar tanto o processo de produção do discurso quanto o seu produto. E aí, sendo que, tradicionalmente, o processo ele comporta 5 etapas. A invenção, a disposição, a elocução, memorização e a ação oratória. No final desse processo, ele é obtido o discurso em situação tal como foi enunciado, e articulando-se as partes chamadas tradicionalmente de exórdio, narração, argumentação e conclusão. E Rebou, não sei. Ele propõe que a retórica é a arte de persuadir pelo discurso. E aí ele coloca duas coisas que são interessantes, que é as definições entre aspas, né? E persuadir, que no texto ele traz gerenciar a relação, e convencer, que é gerenciar a informação. E aí a retórica seria a arte de tanto persuadir quanto convencer. E ele fala sobre um ponto da capacidade de ler uma imagem. E aí ele começa a falar sobre o alfabetismo visual. Ele começa falando sobre Baxter, que afirma que a percepção humana ela é amplamente dominada pela visão. E Nojima, ele expressa que a leitura do mundo é antes de tudo visual e não verbal. E para Adonis Adonis, o alfabeto visual implica compreensão em meios de ver e compartilhar significado a um certo nível de universalidade. E aí, como foi visto na cadeira de comunicação visual 1, a Donis ela discorre sobre os elementos básicos da comunicação visual, que seriam o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala ou proporção, a dimensão e o movimento. E a partir desses elementos obtemos a matéria-prima para todos os tipos de inteligências visuais. E aí ele encerra com 2 tópicos, que seriam as noções de imagem e as funções da imagem. Platão ele é quem traz a definição mais antiga de imagem. Segundo Joly, seria um segundo objeto com relação ao outro que ele representa de acordo com certas leis particulares. E aí Santana, ela junto com o Note, ela traz no mundo das imagens que se divide em 2 domínios não existentes separados, que seriam as representações visuais, as imagens como representações visuais, e o imaterial das imagens em nossa mente, que seriam visões, imaginações. No caso das representações visuais, seriam desenhos, pinturas, fotografias.
Para mim, esse final de texto eu consegui assimilar bem por conta da cadeira de comunicação visual, que ele tratou muito bem isso. E aí ele encerra falando que ele traz dois quadros, né, dois esquemas de funções trazidos por Roman Jakobson, que são o esquema das funções de linguagem, que seriam referencial, poética, emotiva, conativa, fática e metalinguística. Antes disso, ele fala sobre as dimensões da comunicação, que seriam o contexto, a mensagem, remetente, destinatário, contato e o código. E aí ele encerra o texto falando que, uma citação de Joy, que ela salienta que constatamos que essas funções reconhecidas da linguagem verbal não são apenas propriedade dela, mas que é possível encontrá-las em outras linguagens. Então é isso.